Olá, amiguinhos! Preparem seus corações, pois hoje vamos viajar para muito, muito longe. Não apenas em distância, mas também no tempo. Nossa história é sobre um homem corajoso, um verdadeiro amigo de Deus, chamado Abrão. Vamos descobrir juntos como a fé, mesmo quando é pequenininha como um grão de areia, pode nos levar a aventuras incríveis e a realizar sonhos que parecem impossíveis. Acomodem-se bem, pois a nossa jornada de esperança está prestes a começar. Imaginem um lugar chamado Ur dos Caldeus. Era uma cidade grande e movimentada, com casas de tijolos de barro, ruas cheias de gente e um céu que parecia sempre ocupado. Lá vivia um homem chamado Abrão e sua esposa, a bela Sarai. Eles tinham uma vida confortável, com sua família e amigos por perto. Mas, no fundo do coração, Abrão sentia que algo especial estava para acontecer. Ele era um homem que amava a Deus e conversava com ele em seu coração. Um dia, enquanto olhava para o horizonte, Abrão ouviu uma voz. Não era uma voz como a do seu pai ou dos seus vizinhos. Era uma voz cheia de amor, de carinho, mas também de uma força imensa, como um trovão suave e uma luz quentinha ao mesmo tempo. Era a voz de Deus. E Deus lhe disse: Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Imaginem só o susto e a surpresa de Abrão. Deixar tudo para trás, sua casa, seus amigos, tudo o que ele conhecia, para ir a um lugar que ele nem sabia onde ficava. Isso exigia uma coisa muito especial, chamada fé. Fé é como fechar os olhos e confiar que alguém que te ama muito vai te segurar. E foi exatamente o que Abrão fez. Ele não duvidou. Ele sentiu no coração que aquela voz era de confiança e que um plano maravilhoso o esperava. Ele olhou para Sarai. E mesmo sem entender tudo, ela confiou nele, porque via certeza em seus olhos. Juntos, eles decidiram obedecer. A voz de Deus era como um abraço quentinho em uma noite fria. Ela não apenas dava uma ordem, mas também fazia uma promessa linda e cheia de esperança. Deus disse a Abrão: Eu farei de você uma grande nação. O abençoarei e engrandecerei o seu nome. E você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei quem o amaldiçoar. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Uau! Que promessa incrível! Abrão e Sarai já eram bem velhinhos e não tinham filhos. Como poderiam se tornar uma grande nação? Era como tentar contar as gotas de chuva em uma tempestade. Mas a voz de Deus transmitia tanta segurança, tanto amor e poder, que a dúvida de Abrão se transformava em esperança. Em cada passo da jornada, Deus estava com eles. Quando sentiam medo, Ele era a coragem. Quando sentiam sede, Ele era a água fresca. Deus não aparecia como uma pessoa de carne e osso, mas sua presença era sentida no calor do sol durante o dia e na brisa suave da noite. Ele falava com Abrão em sonhos, em visões e diretamente ao seu coração. Uma noite, quando o céu estava todo salpicado de pontinhos brilhantes, Deus chamou Abrão para fora de sua tenda e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Abrão olhou para cima e ficou maravilhado. Eram tantas estrelas, que parecia um tapete de diamante. Então, Deus completou com sua voz amorosa: Assim será a sua descendência. Naquele momento, o coração de Abrão se encheu de uma alegria tão grande, que todas as dificuldades da viagem pareceram pequenas. Ele acreditou. Ele confiou que o Deus que criou todas aquelas estrelas podia sim dar-lhe um filho e uma família incontável. E assim Abrão, que mais tarde Deus chamaria de Abraão, e Sarai, que se tornaria Sara, começaram sua longa viagem. Eles juntaram seus pertences, suas ovelhas, seus servos e seu sobrinho Ló,
e partiram. A jornada não foi fácil. Eles enfrentaram o calor, a poeira e a incerteza do caminho. Mas a cada pôr do sol, Abraão montava um altar de pedras, um lugar especial para agradecer e conversar com Deus, lembrando-se da promessa que o guiava. Eles viveram em tendas, mudando de lugar em lugar, sempre seguindo a direção que Deus mostrava. E Deus cumpriu sua palavra, abençoando Abraão e tornando-o muito rico em gado, prata e ouro. Muitos anos se passaram. Abraão e Sara já estavam muito velhinhos, e o filho prometido ainda não tinha chegado. Às vezes a esperança deles ficava um pouquinho fraca, como uma velhinha quase se apagando no vento. Sara chegou a rir quando ouviu anjos mensageiros de Deus dizerem que ela teria um filho. Eu, uma velhinha, vou ter um bebê, ela pensou. Mas para Deus, nada é impossível. E no tempo certo, o milagre aconteceu. O riso de dúvida de Sara se transformou em um riso de pura alegria, pois nasceu o seu filho, Isaque, que o significa El-Ri. O acampamento se encheu de festa. O choro do bebê era a música mais linda que eles já tinham ouvido, a prova viva de que Deus cumpre suas promessas. Mas a jornada de fé de Abraão teria ainda um grande teste. Um dia, Deus o chamou e pediu algo muito difícil: que ele oferecesse seu único e amado filho, Isaque, em sacrifício. O coração de Abraão se partiu em 1000 pedaços. Como podia ser o filho da promessa? A dor e a dúvida tentaram invadir seu coração, mas a confiança que ele construiu com Deus ao longo de tantos anos era mais forte. Com lágrimas nos olhos, mas com um coração obediente, Abraão preparou tudo e subiu a montanha com Isaque. Quando Isaque perguntou sobre o cordeiro para o sacrifício, Abraão respondeu com a voz cheia de fé: Deus proverá, meu filho. E no momento exato, Deus o impediu, mostrando um cordeiro preso nos arbustos. Deus não queria o sacrifício de Isaque. Ele queria apenas ver o tamanho da confiança no coração de Abraão. E a confiança de Abraão era gigante. Naquele dia, ele aprendeu que Deus é um Deus de provisão e amor, que nunca nos pede algo sem ter um plano maior e melhor. Sim, toda essa aventura emocionante está guardadinha em um livro muito especial, a Bíblia. No primeiro livro, chamado Gênesis, lá nos capítulos 12 a 22, podemos ler cada detalhe: a chamada de Abraão, a promessa das estrelas, o nascimento de Isaque e o grande teste de fé na montanha. A Bíblia nos conta que Abraão é chamado de pai da fé, porque ele nos ensinou a confiar em Deus de todo o coração, mesmo quando não entendemos os caminhos. Ele nos mostra que obedecer a Deus, mesmo que pareça difícil, sempre nos leva para um lugar de bênçãos. A história de Abraão não é apenas uma história antiga, é um convite para nós, hoje. Um convite para ouvirmos a voz de Deus em nosso coração e termos a coragem de seguir seus planos. Abraão não era um super-herói com poderes mágicos. Ele era um homem comum, como eu e você. Ele sentiu medo, dúvida e tristeza, mas também sentiu uma esperança imensa, uma coragem que vinha do alto e uma alegria profunda em obedecer a Deus. Ele nos ensina que a fé não é a ausência de medo, mas a decisão de continuar caminhando apesar do medo, segurando firme na mão de Deus. Sua vida foi uma caminhada de confiança. Cada passo que ele dava no deserto era um passo de fé. Cada noite que ele olhava para as estrelas, sua fé era renovada. Abraão se tornou um exemplo para todas as gerações, mostrando que um relacionamento de amizade e confiança com Deus é a maior aventura que alguém pode viver. O deserto na história de Abraão representa os momentos difíceis da nossa vida. É aquele lugar onde nos sentimos sozinhos, com sede, cansados e sem saber para onde ir. A areia quente, o sol forte, a falta de direção.
Tudo isso pode nos assustar, mas foi exatamente no deserto que Abraão mais aprendeu sobre Deus. Foi lá que ele viu a provisão, sentiu o cuidado e ouviu a voz de Deus com mais clareza. O deserto ensinou Abraão a depender totalmente de Deus para cada pequena coisa. E assim como Deus guiou Abraão com segurança através do deserto, Ele também nos guia através dos nossos desertos pessoais. Ele nunca nos abandona. Quando tudo parece seco e sem vida, Ele pode fazer brotar uma fonte de água viva e nos mostrar o caminho a seguir, transformando o nosso deserto em um lugar de milagres e aprendizado. E assim, amiguinhos, a história de Abraão nos mostra uma verdade linda e poderosa. Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. Às vezes, Ele nos chama para deixar nossa zona de conforto, nosso lugar seguro, e caminhar em direção ao desconhecido. Pode dar um friozinho na barriga, mas podemos confiar. Assim como Ele guiou Abraão, prometeu uma família tão numerosa quanto as estrelas. E cumpriu. Ele também tem promessas incríveis para a sua vida. O segredo é ter um coração como o de Abraão. Um coração que ouve, que confia e que obedece com alegria. Lembrem-se sempre, mesmo quando não sabemos para onde estamos indo, o mais importante é saber quem está indo conosco. E com Deus ao nosso lado, qualquer jornada se torna uma linda aventura de fé e esperança. Que vocês possam dormir com o coração quentinho, sonhando com as estrelas e com as maravilhosas promessas que Deus tem para vocês. Boa